uma coisa que muitas pessoas se confundem, e confundem legal mesmo, e confundem com força, porque existe uma diferença entre mimar e acolher. Então, gente, eu recebo muitas perguntas assim: Carol, se eu faço isso, eu estou mimando? Se eu faço aquilo, eu estou mimando? E se eu agir assim, eu estou mimando? Será que ele vai ser um menino mimado? Será que ele vai ser um adolescente, um adulto mimado? E eu acho que é pertinente essas perguntas, né? É bem pertinente você se questionar se você está mimando ou não seu filho, porque de fato existe o ato de mimar, mas o ato de mimar é diferente do ato de acolher a criança. E por que existe muita confusão do mimar e acolher? Culturalmente, dentro da nossa construção, né, de sociedade, durante muito tempo foi colocado de lado a importância das emoções na nossa vida. Então, hoje se sabe, né, através de muitos estudos, através da própria ciência que foi evoluindo ao longo do tempo, que as emoções elas são muito importantes. São tão importantes ao ponto de interferirem, a depender da forma que a gente gerencia, a gente lida com essas emoções, nas nossas relações, na nossa profissão, no nosso dia a dia de forma geral. Então, se você não sabe lidar com as suas emoções, você pode, de alguma forma, afetar, né, e com uma certa frequência, de uma forma geral. Então, durante muitos, muitos anos, teve muito isso, assim, não era nem confusão com relação às emoções. As emoções eram colocadas de lado, literalmente, não eram importantes. Ninguém via que a emoção seria tão importante assim para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, né, afetivo. Ninguém via essa importância. Mas, no decorrer da ciência, dos estudos, de perceber, né, o comportamento humano através das relações sociais, ficou muito claro que as emoções elas são extremamente importantes na nossa vida. E que nós, sendo assim, sendo elas tão importantes, nós precisamos ensinar habilidades de gerenciar essas emoções, de lidar com elas, de conseguir administrar, não engolir o choro, né? A gente falou assim, engole o choro. Não, não é engolir as suas emoções, né? Mas sim você conseguir gerenciar e desenvolver habilidades, que aí no caso entra a inteligência emocional, de lidar com todas elas. E aí, durante assim, muito, muito, muito tempo, se fez, né, uma ideia, se construiu uma ideia de que quando você acolhe uma emoção de uma criança, acolhe o sofrimento de uma criança, acolhe um choro, né, acolhe a tristeza de uma criança, você vai estar o quê? Mimando. Concordam? E que a gente escuta às vezes assim, ignora esse menino. Dá muita atenção. Esse menino está chorando, você ainda vai ali falar com ele, conversar. Não, ignora. Finge que nem é contigo, né? Finge que não, deixa. Você tá mimando demais. Tá mimando demais esse menino. Então, as pessoas elas começaram a fazer essa relação de quando eu acolho as emoções de uma outra pessoa e ensino habilidades emocionais, como essa criança ela vai gerir essas emoções, eu estou mimando essa criança. E o que é que eu vou dar um exemplo bem prático do que é mimar uma criança? Mimar uma criança. Mimar uma criança é quando uma criança chora, se a criança te pede, se a criança, por exemplo, te pede um chocolate, você está no supermercado, está perto do horário do almoço, ele fala assim: eu quero chocolate, quero comer o chocolate agora. E aí, quando você nega aquele doce, e essa criança ela se desorganiza emocionalmente, ela chora, né? E aí você fala assim: tá bom, meu filho, não, 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 não chore não, chora não, chora não. Mamãe vai te dar agora. Mamãe compra para você. E aí dá o chocolate, isso é mimar. Isso é mimar. É quando você é incoerente com aquilo que já foi combinado ou com aquilo que foi dito. Isso é mimar.
É quando os pais ou um responsável daquela criança tem medo que essa criança ela passe por uma sensação e um sentimento de frustração, que é natural do ser humano, né? Então, quando isso acontece, é mimar. Agora, quando, vou pegar o mesmo exemplo, uma criança pede chocolate, você nega e ela começa a chorar e ela fica furiosa, chateada porque você não deu o chocolate para ela. E aí essa criança chora. E aí você fala assim: "Olha, filho, eu entendi, eu entendo que você esteja chateado porque você não vai ter o chocolate agora. Eu entendo, tá? Você tem alguma alternativa para isso? Porque você não vai poder comer o chocolate agora porque a gente vai almoçar. Você quer se acalmar? Como é que você quer se acalmar? Eu entendo a sua chateação, eu entendo que você esteja triste, eu entendo que você esteja com raiva, eu entendo. Quer se acalmar aqui comigo? Ou você, se você quiser, né, flexibilizar, você quer levar o chocolate para comer depois, né? Comer no final de semana, ou comer amanhã, ou comer em outro horário, enfim, a alternativa que você tiver. E se você quiser dar alguma alternativa, óbvio, e se for possível essa alternativa, mas entenda que a diferença é você validar essa emoção. Que é muito diferente de a criança começa a chorar e você fala assim: pode chorar, faz bem pro pulmão. Vai expectorar tudo? Olha, todo esse catarro aí vai colocar para fora. Isso, menina, é bom pro pulmão. Vá, chora, chora mais, não tem problema não. É assim mesmo, não tem chocolate hoje não. É muito diferente esse discurso quando a gente acolhe aquela emoção e valida aquilo que a criança está sentindo, mas mesmo assim permanece naquela postura ou naquela negativa, ou você vai ser numa posição de, né, esconder, tipo assim, você não pode sentir isso. Pode calar sua boca, não chore, você não tem direito de ficar chateado. Então, é muito importante a gente saber essa diferença.